Olá, em mais um canal aqui, um episódio Fala Sidmar Podcast. Muita alegria hoje. A cada dia nós estamos avançando, a cada momento nós estamos aprendendo também, tá? Vários temas, várias dicas, informações. Nós falamos que o povo perece por conhecimento, mas é isso que nós estamos trazendo, conhecimento. São dois temas que nós vamos tratar aqui hoje, mas que isso é de suma importância. Tá? E com isso, estou aqui na cidade de Bauru, no Brothers Podcast, na agência. Tá? Muito obrigado, porque você tem nos acompanhado, tem nos assistido, tem nos compartilhado. Não esquece de clicar lá no sinal, né? Sejam inscritos no nosso canal. Esse trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos trazendo a nossa experiência, o nosso dia a dia. Falando com convicção, falando com aquilo de aprendizado que a gente tem vivido no dia a dia. Estamos trazendo isso para você. Muitas informações vêm de outros lados, mas nós trazemos a verdade. Trazemos aquilo que é para um crescimento. Então, a cada dia mais, vamos avançando, a cada momento mais. Hoje tema, nós vamos falar sobre financiamento de veículos, alienação fiduciária, sobre as taxas, o que é seu direito, o que é seu dever. Iremos falar também sobre o uso capião. Ah, mas o que é? Não é escorpião, é o uso capião, para que você entenda o poder que você tem da garantia daquilo que você já está sobre a propriedade. Então aqui, a cada vez mais, vem estar entendendo. Ah, já ouvi falar sobre o uso capião. Não, aqui você vai saber a verdade, vai saber o caminho, a forma de tratar, a forma de conduzir de jeito correto. Tá? E com isso, hoje eu trago o meu convidado, Dr. Marcel Cabete. Mas antes de mais nada, eu quero falar da forma como nós nos conhecemos. Uma forma profissional. Sim. De um tratamento de um veículo que você estava conduzindo, com outro colega na área de despachante. Aí teve um imbróglio na questão de um documento. E na questão que eu já vi, eu já falei, vai para esse caminho que vai dar certo. E aí começou uma nova história entre nós. Sem dúvida. Então, doutor Marcel, nos dá a apresentação sua, fala um pouco sua atividade, das suas conquistas a cada vez mais. Muito bom. Eu sou advogado aqui em Bauru, militante na cidade de Bauru, já há 33 anos. A gente trabalha bastante com revisão de contratos bancários, revisão de juros. Apaixonado por carros antigos, por isso do tema uso capião de bem móvel, né, de veículos. De veículos. E nós temos como uma vontade, uma curiosidade de sempre estar unindo o direito ao veículo, ao carro antigo, né? E o meu veículo antigo, o que eu tenho, foi uma história bem inusitada, aonde eu era ainda estudante de direito e passava próximo ao fórum e vi um carro americano bem diferente, mas não era aqueles que eu conhecia e na época não tinha internet. Então eu fui pesquisar nas minhas revistas de carro americano e vi que era um carro interessantíssimo, que era o Pontiac GTO, que era o precursor dos muscle cars norte-americanos. Era um carro que estava com a porta batida, para-brisa trincado, e a pessoa levou 2 anos e meio para vender para mim. E o detalhe, não tinha documento. Isso eu estou falando década de 90, hein? E aí eu fui estudar e verificar a possibilidade de uso capião de bem móvel. Hoje já está bem difundido isso, né? E hoje é mais tranquilo, mas a época foi uma coisa inusitada. E aí eu consegui documentar o veículo, reformá-lo e ganhar prêmio com ele em Águas de Lindóia. Olha só que interessante. Então hoje é uma coisa que me une ao meu lado profissional e àquilo que gosto. É o amor. Gostou? Sim, porque une duas coisas, sim, né? O lado profissional, eu consegui desenvolver a técnica como advogado e consegui fazer a documentação
e posteriormente fiz toda a reforma do veículo. Então é um negócio, uma coisa completou a outra. E a partir deste momento, nós já fizemos mais de 50 usucapiões. Olha, isso é de interessante. veículos, E hoje nós temos carros bem inusitados, como o Fordinho 29, Impala 61, um Dodge Magnum. Já fizemos várias Romizetas, né? Já fizemos veículos do Exército, por exemplo. Enfim. E nos tratamos ainda do usucapião. Você falou de um sonho que você passou, visualizou o carro, Sim. teve aquele desejo por o carro, conquistou, trabalhou e conquistou. Isso. E deu o direito do veículo para você. Perfeito. Maravilhoso. Toda essa história que você nos apresentou. Sim. Porém, as pessoas ainda têm aquele veículo também que já tem de propriedade de 5, 6 anos. Aí eu vou te perguntar qual o prazo que ele se dá o direito do usucapião. Entendi. Mas ele tem aquele veículo onde a pessoa não se localiza mais, a pessoa sumiu. Pois é. Tem várias situações, Exato. várias nuances, Que né? dá para se enquadrar também. Perfeito, perfeito. Na verdade, o que as pessoas têm que ter ideia é o seguinte. Tem que ter ideia do que é posse e propriedade, que são institutos do Código Civil, né? Que é um livro de direito onde regulamenta atos da vida nossa do dia a dia, Sim. né? A propriedade é um direito real, aonde a pessoa pode dispor, vender, fazer o que ela bem entender. A posse, ela é mais restritiva, aonde ela pode usufruir daquele bem, vamos assim dizer, né? A diferença entre propriedade e posse é mais ou menos essa, e ela se encaixa mais em questão de imóveis. Exato. Né? Porque tem toda uma questão da formalidade de se fazer uma escritura, depois registrar essa escritura numa matrícula do imóvel, etc, etc e etc. Mas isso também é válido para bens móveis, né? Que é o veículo, por exemplo. A partir de quando o veículo passa a ser seu? Quando você exerce a posse do veículo. Ou seja, você está na posse. Então, o celular, eu estou na posse. Então, como eu estou na posse, ele passa a ser meu. Eu posso usufruí-lo da melhor forma possível. As pessoas, Sidmar, e aí já entra um pouquinho na sua área, tem muito a questão da documentação. Não, porque o documento do carro está no nome do fulano. E daí? Não, mas o fulano é o dono do carro, porque está no nome dele. E daí? Qual é o problema? Olha só que informação, pessoal. Exatamente. Qual é o problema? Você, e várias vezes, o jeito que eu estou falando é o jeito que as pessoas me procuram. Ah, não dá para fazer nada, doutor, porque o carro está no nome do fulano e o fulano desapareceu. Eu só venho licenciando já há tanto tempo, há tantos anos. Perfeito, perfeito. E daí? Não, mas então não dá para fazer nada. Eu falei, dá sim. Você quer fazer? Se você quiser, eu faço para você. Entendeu? Uma coisa que as pessoas têm que pôr na cabeça é que documento do Detran é ato meramente administrativo. É um ato de uma repartição pública, ato burocrático, aonde cadastra, aonde tem todos os requisitos legais, você mexe com isso todo dia. E a anuidade de licenciamento obrigatório. Perfeito, que é uma forma do Estado estar organizando a frota nacional. E te dá o direito de trânsito com o veículo totalmente documentado. Exatamente, você entendeu. Agora, a propriedade, propriamente dita, você exerce quando você expõe, você demonstra, denota atos de dono. O dono, o que o dono faz? O dono zela, o dono cuida, o dono está sempre em cima do bem, não deixa o bem perecer, não deixa o bem apodrecer, fundir o motor, sempre troca de óleo, sempre está em cima da máquina para que ela não estrague, vamos assim dizer. Falamos do zelo. Isso. Ter um zelo sobre aquilo que ele tem na mão. Perfeito, exatamente. Então, esse ato por si só já denota essa forma. Aí vem a pessoa e fala, não, mas
eu tô recolhendo o licenciamento desde 1900 e bolinha, desde 2000 e lá vai fumada. Ótimo! O que significa isso? Significa o justo título. Isso demonstra que você é o proprietário, porque até mesmo o recolhimento de licenciamento no nome de terceiro você está fazendo, com os comprovantes de pagamento no seu nome. Guardadas as devidas proporções, se fosse um imóvel, seria o pagamento do IPTU, por exatamente. exemplo. Entendeu? Podemos também pegar um recibo de compra e venda, que é possível um recibo de compra e venda. Porque antigamente, às vezes no interior, em fazendas e etc., como que as pessoas compravam o veículo? Faziam a negociação. Exatamente, porque não tinham tempo de ir na cidade. Ó, faz um recibo aqui, que eu estou tocando essa caminhonete por 3 vacas, 4 galinhas e 5 porcos. Isso era normal antigamente. E era muita confiança em cima disso, né? Perfeito. Famoso era o fio do bigode, era o meu compadre, o meu vizinho de cerca. Isso daí era tranquilo. E falo mais, no interior, no norte, no nordeste, ainda tem muito disso. Tem essa prática ainda. Exatamente. Por quê? A pessoa não vai na cidade, já é um carro mais velho, surrado. Vai usando até acabar. Isso é normal. Mas aí entra as outras questões. Mas é um carro... eu estou fazendo agora uma Belina Scala. Olha. 97. Acho que as últimas Belinas. Sim. Mas qual que é a questão? A questão que era um veículo do avô e o neto cuida do veículo, porque tem a parte sentimental. Então, ele quer guardar aquela importância, a lembrança, né? Exatamente, a lembrança daquilo que era do avô, entendeu? Olha só, muito legal. Então, ele está reformando, restaurando, tudo, e tem as questões de que o avô não deixou inventário e nem nada. Então, nós vamos usar o quê? A declaração da herdeira. Quem é a herdeira? A mãe. Aí eu fiz o texto para ele e falei, fala para sua mãe fazer uma declaração que ela não tem interesse no veículo e que ela está doando para você e que você cuida do veículo há mais de 3 anos. Entendeu? Você tinha perguntado para mim a questão do período, né? Sim, sim. Normalmente, veículos... Quando nós falamos posse e direito, mas as pessoas, para poder entenderem também de uma forma... Eu entendo que... Tecnicamente, a partir de 6 meses, você tendo a posse do veículo, o veículo já é seu, né? Se você for analisar friamente. Mas para evitar problemas, para evitar uma situação muito diferente, para não correr risco, nós podemos seguir a regra do código. Que é 3 anos para bens móveis e 5 anos, que é o prazo mínimo para imóveis. Então, vamos seguir a regra, 3 anos, certo? Vamos nesse princípio. Isso. Então, faz 3 anos que você está? Tem algum documento? Tem alguma declaração? Tenho. Olha, eu não tenho nenhum documento, eu paguei o licenciamento pelo Renavan, não tenho acesso, mas eu tenho uma testemunha. Isso que eu ia chegar e ia falar agora. Você tem quantas pessoas que sabem que você tem esse carro? Ixi, doutor, tem um monte de gente. Quantas pessoas você quer? Falei, me arruma 3. Tá, beleza. Levamos as 3 pessoas na audiência. Não, o fulano tem o carro, assim, assado. Confirma, dá fé na Isso, na nós fizemos uma audiência uma vez, próximo a Jundiaí, não lembro o nome da cidade corretamente. O rapaz, ele tinha uma Yamaha YTZ 600. Era uma moto diferente, Sidmar. Importada do Japão. Era toda cheia do borogodó, veio pouquíssimas unidades para o Brasil e ele queria regularizar isso. Nós juntamos 2 testemunhas, o juiz até meio desconfiado, meio bravo ali, e conseguimos provar. E depois o juiz deu até uma sentença muito boa em cima disso daí, porque ele viu que efetivamente o rapaz cuidou, restaurou da moto, a moto era perfeita, entendeu?
E conseguimos provar, sem problema nenhum. Fomos à audiência, o rapaz se apresentou, ele deu depoimento pessoal, falando detalhes da moto e etc., e que convenceu o juiz. Então, isso é importante. Pode ocasionar, numa audiência, de não ser deferido? Lógico. E várias vezes. Depende da forma de documentos que você comprova? Aí a gente está entrando numa outra situação que está acontecendo recentemente. O que eu tenho visto, principalmente nas redes sociais, Facebook, Instagram, é uma profusão de pessoas vendendo o serviço de uso capião, ações judiciais, etc. Só que o que é que acontece? Eu sou pioneiro, eu posso falar, eu faço isso daí há mais de 30 anos. Tem propriedade no que fala, né? Sim, eu tenho conhecimento de causa. Exato, tem experiência na causa. Exatamente. Eu acho que sou um dos advogados mais antigos do Brasil a fazer isso daí. E posso falar sem modéstia. E o que tem acontecido? Está havendo uma enxurrada de pessoas entrando de qualquer forma, de qualquer jeito, e isso está gerando problemas, Sim. Desconfianças entre os juízes. Pô, esse cara entrando com esse carro, mas é um carro importado, será que recolheu os tributos? Não recolheu? Como é que faz? A forma que chegou... Exatamente. Entrou por onde? Estranho isso. Aí entra o conflito entre a regra do Código Civil, que nós acabamos de falar, Sim. que é a questão da posse. Não, doutor, mas o meu cliente tem a posse, independente de qualquer coisa. E a desconfiança, a cautela do juiz de entender se aquilo é ou não válido, se aquilo é ou não verdadeiro. Ele faz uma análise, né? Ele vê as questões, forma de prova e tudo mais. Então, o que eu tenho percebido é o seguinte, que cada vez está tendo uma maior dificuldade em se obter sentenças favoráveis em decorrências desse tipo de ação. Então, o que eu oriento aos colegas ou eventual proprietário de um veículo é que tome bastante cuidado, né, em relação ao que vai fazer, documentação que vai juntar, quem são as pessoas, atos, procedimentos e etc. Né? Agora, normalmente nós pedíamos nos pedidos ofício, espeça-se ofício ao Detran, para poder dar o direito Isso, para poder documentar e tal. O que os juízes estão fazendo agora? Inclua-se no polo passivo o Detran para que... O que isso significa, Sidmar? Você sabe bem. Sim. Primeiro passo, já sai da vara civil e vai para a vara da Fazenda Pública. Segundo, o Detran, ele tem uma lerdeza e um volume de coisas para cuidar que, às vezes, para responder isso, ele pede várias postergações de prazo e vai causar um tumulto no seu processo. E aí começam os problemas. Então, a orientação que eu dou é o seguinte, vai entrar? Vai, então, mas eu quero documentos. Comprovantes de licenciamento, se o veículo for 3 letras. Tudo que ele tiver de forma de apresentação se torna... Perfeito. Não tem declaração de testemunha falando que o carro é seu. Recibo, contrato de compra e venda. Aí nós podemos classificar em duas formas. A pessoa que tem o direito do veículo há um tempo e aquele que quer se aproveitar de uma causa, né? Podemos dizer isso também, porque aí entra várias situações. Como, por exemplo, são veículos fora de cadastro do Detran. Você sabe melhor do que eu que em 91, quando informatizou o Detran... da placa amarela... A placa amarela... Quem estava licenciado, ok. Quem não estava, caiu fora. Eu tô com 2 veículos. Eu estou com um Chevette e uma Marajó, fazendo nessas questões com direito do uso capião que está se tratando. Exatamente. A outra situação são as placas
amarelas que as pessoas tinham e que posteriormente viraram de 3 letras, né? Exato. A cinza. A cinza, a placa cinza. Que pode ocorrer também uso capião, né? As pessoas acham que é só veículos mais antigos. Não, veículos mais modernos pode acontecer. Até mesmo hoje numa placa Mercosul. Numa placa Mercosul também, sem problema, porque existe a possibilidade do veículo ficar muito tempo na posse de um terceiro. Sim. E como eu disse agora da Belina, e isso acontece muito, às vezes a pessoa morre. E o único bem que a pessoa deixou, por exemplo, é o veículo. E aí, como é que vai fazer, Sidmar? Vai abrir um processo de inventário por causa do veículo? Aí tem 2 caminhos. Ou você pode fazer um alvará judicial, Sim. ou você pode fazer uma uso capião. Se é uma pessoa que já está na posse do veículo e que não é herdeiro. E a praticidade de prazo, como você acabou de sugerir, né? O inventário, que pelo cartório também se faz, Sim. o alvará e um prazo de uso capião. Só para as pessoas entenderem, falar, eu de repente eu vou nessa questão, nessa ou nessa. Olha, eu vou ser bem honesto com você. Hoje em dia, depende muito da comarca, aonde cai e quem da pega. vara, e se o juiz é uma pessoa que tem e o cartório que tem uma habilidade, é menos burocrata possível para fazer o processo andar rápido. Eu já tive causas... Até mesmo quando cai num cartório que o juiz já sabe que já teve um caso desse, vai se tratar melhor, né? Agora, se não teve, ele vai entender o processo para poder dar um resultado. Eu já tive causas de uso capião, de declaratória de posse, né? Que é um pedido mais simples do que uso capião, aonde o juiz, em 6 meses, deu a posse do veículo. Ora, eu tenho outro processo que está indo para 4 anos. Entendi. Mas é por quê? Por causa da lerdeza do cartório. Agora, um outro assunto que eu ia abordar com você é o seguinte. Há a possibilidade também, e eu estou com um caso de balão de ensaio, de se fazer a uso capião no cartório. Exatamente. Porque agora, o uso capião do bem imóvel, você pode fazer no cartório. Então, se a lei determina o uso capião em cartório, por que não fazer o carro? Estou com um caso, estou estudando, é novidade, mas se der certo, se ganha... torna mais prático e mais rápido, mas né? Muito mais. A gente vai ganhar muito com o tempo, com a agilidade dessas coisas. Entendi. Entendeu? Olha só, pessoal. É. Que informação Exatamente. útil. Exatamente. Então, vamos aguardar novidades, né? Assim que tiver alguma coisa... coisa... Está em tratamento, está em andamento esse novo formato. Exatamente. Né? Se porventura o cartório conseguir concluir, Exato. É um avanço. Sim, claro, porque você consegue com isso matar um monte de coisa. Porque hoje um uso capião em cartório, em menos de 6 meses você resolve. Hoje um uso, estou falando em imóvel, né? Sim. Hoje um uso capião, se você for fazer na justiça, no mínimo uns 2 anos. Fácil, entendeu? Isso se a pessoa, o advogado, for muito diligente, entrar com toda a documentação perfeita. Toda forma certinha. Exatamente. Mas a dica que eu dou para quem quer realmente regularizar a documentação do veículo é essa, entendeu? É trabalhar em cima desses elementos, da posse, o justo título, conseguir que a documentação seja uma documentação proba, uma documentação honesta. Esse é o primeiro ponto. Exatamente. Para que haja um poder de convencimento do juiz. Porque o advogado trabalha basicamente com isso. Até porque você vai coletar da informação que o seu cliente te trouxe. É que nem pedreiro. Eu falo que advogado é que nem pedreiro, Sidmar. Eu preciso, para fazer um muro, eu preciso de cimento, cal e tijolo. Exato. Se você não me der os elementos bons, vai sair um muro tudo torto. Ué. Bem colocado, exatamente. Você me dá os elementos. Se os elementos não são bons... Você me traz um material de qualidade, o que eu te serviço faço... vai sair com qualidade. Exatamente. Exatamente. Agora, não adianta você querer me trazer porcaria, que vai sair porcaria. É simples. Corre o risco de não sair. É o que eu falo para os meus clientes. Então, veja bem o que vocês querem. Ah, doutor, mas...
É isso daí, ó. É assim, 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 desse jeito. Quer fazer? Vai dar certo? Falei, não sei. Eu não tenho bola de cristal, eu não estou dentro da cabeça do juiz, ele que vai analisar. Ou seja, eu estou montando um trabalho para inserir... Quer correr o risco? Eu faço. Ah, eu não quero... Tá, beleza. Tranquilo. Mas se você tem fundamentos Sim. em mãos, você trabalha de... Mas é importante o advogado sempre colocar dessa forma. Exatamente. Aliás, para todos os assuntos, né? Tem que informar o risco. E eu falo isso, que nem você acabou de argumentar, a experiência do advogado em explicar a verdade para o cliente. Da mesma forma acontece comigo no meu escritório. Se vem aquele documento para fazer uma transferência com um documento ruim, eu já falo, gente, você sabe qual é o meu slogan? Eu não vou perder meu tempo, mas também não vou perder o seu tempo. Dessa forma não vai ter jeito. Perfeito. Eu já elimino as questões. Ah, vamos tentar? É que eu falo para você, eu vou perder seu tempo e o meu. Exatamente. Mas se você tramitar desse outro jeito, pegar esse documento, fizer dessa forma, a conduta vai ser diferente. A questão toda é essa. Exato. Às vezes a pessoa quer, né? Dar uma forçada. Dar uma forçada, assim tentar de outro jeito. Sim. Basicamente é isso daí. Mas essa questão que você acabou de apresentar sobre o cartório, você já está tramitando? Sim, existe um cliente que topou fazer, então a gente já deu a entrada com a documentação muito boa. Vamos ver o que o cartório fala, né? O cartório também tem o poder discricionário, ele pode dizer sim, pode dizer não, porque a legislação ela aborda mais a questão do imóvel. Né? Então, eu pedi para ele analisar para ver a questão do móvel, né? do bem automóvel propriamente dito. Tá, para analisar, assim que tiver uma posição, a gente entra em contato e vai querer divulgar, sim. Algum conhecimento de algum caso desse já no estado de São Paulo, no Brasil? Não. Isso é novíssimo. É, informação quente, né? É, exatamente, novidade. Isso que vai alavancar muito, hein? Tomara. Muito. A gente está querendo que isso daí possa fazer frente a essas necessidades. Porque hoje a quantidade de veículos, você sabe melhor do que eu, que rodam. Ah, porque eu comprei do fulano, do ciclano, eu assumi o financiamento, mas agora não dá mais para transferir porque o fulano morreu, tá com a mãe dele, tá com o filho dele. Cara, é um rolo o negócio de documento. Muito. Entendeu? E as pessoas... A gente fala que do outro lado, o que existe de documento vencido, rodando, da forma, o jeito que tá. Exatamente. Aí quando o veículo vai apreendido no pátio, a pessoa esquece, perdeu o bem. Na verdade, o que nós percebemos é que existe... Isso, cidades de médio e grande porte, de Bauru para cima. Existe os veículos regularmente cadastrados, licenciados, tudo bonitinho, certinho, que tem um valor de mercado agregado e tudo mais. E tem os veículos mais velhos, que rodam mais na periferia, em que o custo disso para regularizar é muito caro. É um veículo velho. É um paliozinho, é um golzinho, não sei o quê. Tá, vai ficando. Vai. E a gente sabe como é que é. E aí é o que você falou. Às vezes cai num comando, tchau, o nego não vai atrás. A questão financeira fala bastante também. E eu falo para você que a mesma coisa acontece com os imóveis. É a mesma coisa. Pessoas, é impressionante isso. E aí entra uma outra situação que eu vou abordar, saindo só um pouquinho do assunto, mas eu vou abordar que é interessantíssima. Hoje, tem muito imóvel em periferia, em bairros mais afastados, em que o pai comprou o terreno, fez a casa, e aí ele acaba vindo a falecer. E aí tem 3, 4 filhos. Eles precisam fazer um inventário e, posteriormente, registrar esse inventário e fazer a venda da casa ou a partilha daquele imóvel ou dos imóveis. Só que isso custa. As pessoas são pobres e não têm dinheiro para... Não tem condições de fazer. Isso. Aí vai... Isso é uma trava. Por que é uma trava? Porque o custo hoje de cartório
é um absurdo. Então, hoje você cria uma ilegalidade, uma situação de documentação irregular por conta de custo de cartório. A realidade é essa, basicamente, porque é tudo muito caro. Então, você veja a loucura que é esse país. As pessoas deixam... E tem muitos casos assim, viu? Pois é, em países mais organizados, mais civilizados, aonde você regulariza o seu imóvel? Na prefeitura. Tudo é na prefeitura. Para que serve prefeitura? Para isso, né? Ela pode cobrar o imposto do IPTU. Não, mas ela tem dever de... É como se fosse um Detran, Sidmar. Para que você tem que ter um cartório? Olha a loucura que é esse país. E os cartórios vêm da época do Dom João VI, que trouxe essas situações de Portugal para cá. Até tempo atrás, cartório passava de pai para filho. Não sei se você lembra disso. Sim, lembro. Hoje não. Hoje é concurso. Mas até tempo atrás passava de pai para filho. Quer dizer, isso daí é uma loucura, uma insandice, né? Hoje, para você passar um imóvel, você tem que fazer uma escritura, que é um ato público, de fé pública, para todos ficarem sabendo. Depois da escritura, você vai no outro cartório, chamado registro de imóveis, para registrar aquela escritura na matrícula do imóvel. Então, hoje, o sistema nosso é duplo, né? Salvo engano, é o sistema alemão, onde tem 2 tipos de cartório. O sistema alemão é um cartório só. O sistema francês é 2 tipos de cartório, onde tem o cartório de notas e o cartório de registro de imóveis. Entendeu? Essa é a loucura, né? Então, eu entendo que se fizesse tudo numa prefeitura e se cobrasse uma taxa popular, nossa, ia ser uma maravilha. Isso geraria mais negócio, as pessoas ficariam acobertadas pelo direito. Até mesmo a pessoa, da forma dela, quer regularizar, mas as condições dela não se dá no momento. Exatamente. E da mesma forma, agora voltando aos veículos, o veículo. Porque às vezes a pessoa não quer regularizar, por quê? Taxa de licenciamento é cara. Eu não sei se ficar sem recolher licenciamento, tem que recolher 2 ou 3. Sim, existe isso? Existe isso. Então, e vem corrigido, tá? E tem isso. Quantas vezes você já não pegou carro que, para regularizar a documentação, era mais caro do que o valor do veículo? Um monte. Muita experiência nisso. Então, esse é o país da burocracia que impede, cria travas, que isso tudo deveria acabar. Tudo isso deveria cair fora, ser uma coisa simples. Era para ser prático, né? Prático, né? Licenciamento tem que ser baratinho. IPVA, pode cobrar o IPVA? Eu acho um absurdo, mas tá, vai cobrar, cobra. Mas que seja 1%, 2%. Agora, aqui é 4%. 4% do valor. 4% no estado de São Paulo. É uma paulada. E para colocação, o estado de São Paulo é um dos países mais caros, do estado mais caro. Sim, sem dúvida. Você vai nos estados vizinhos aí, a alíquota é... Exatamente. Porque a gente vê locadoras em outros estados registrados os veículos. Isso, aí é a guerra tributária do ICMS, né? Você lembra uma operação que teve de olho na placa? Lembro. Eu fui vítima disso. Porque, na época, só contando rapidinho, na época... Esse é o nosso perfil. É informação para a gente trazer para as pessoas. São histórias. São histórias. Uma vez eu tinha escritório Eu tinha escritório em Ourinhos. E Ourinhos, como é divisa com o Paraná, sofreu uma fiscalização absurda. Tá? Porque a divisa ali é... Quantos quilômetros ali, pertinho? Não, a divisa ali é 20 quilômetros, nem isso. Bom, beleza. Então, eu tinha escritório em Ourinhos, eu tinha residência em Bauru, e, à época, a minha esposa e uma sobrinha moraram, porque estavam fazendo cursos de pedagogia em Londrina. Moraram por um determinado tempo. E eu tinha tirado um Astra na época. Eu falei para minha ex-mulher, falei, registra lá em Londrina. Tá? Beleza, você tem endereço. Tá pagando aluguel.
Contrato, tudo bonitinho, certinho. Beleza. Existem provas para poder... Cara, acharam um telefone meu, do escritório, me notificaram pelo endereço que o telefone estava, que era para eu esclarecer a respeito do veículo transferido para Londrina, assim, aí eu expliquei que minha esposa estava trabalhando, estava morando lá por um... Fez prova disso? Fiz prova. Tal. Autuaram e virou execução fiscal. Sim, eu já vi vários casos assim da época. Para cobrar o período. A diferença. Isso. E vieram em cima de mim. Aí eu juntei tudo de novo. Contrato de locação, assinaturas de revista, despesas de supermercado, água, luz, blá, blá, blá. Juntei um monte de coisa. Juntei 2 testemunhas e ganhei o processo. Aí depois, o processo foi anulado e ainda cobrei a sucumbência do Estado. Ainda ganhei um dinheirinho em cima do Estado. É o direito. É o direito. Da mesma forma que eles têm? Exatamente. Então, assim, cara, são situações que no dia a dia a gente enfrenta a ganância do Estado, que deveria servir a população, que acaba querendo só arrecadar, né? Arrecada muito e pouca prestação de serviço. É isso daí. É o ponto onde a gente está, né? Exatamente. É a realidade, é a atualidade de hoje. Exatamente. Mas falamos também no nosso outro tema, Sim. sobre financiamento de veículos. Muito bom. Vamos tratar Taxas, sobre financiamento. Juros, cobrança. Existe a sua obrigação, quando Sim. você contratou, de fazer o pagamento. Sim. Mas existe também, né, o seu direito. Sabemos que o financiamento é uma forma, o consórcio é outro. Você lembra a época do leasing? Sim, que aqui eles mudaram tudo, né? Mudaram tudo. Porque o leasing... O arrendamento mercantil. Sim. Podemos abordar os 3 assuntos. Exato. Hoje, o leasing, para mim, seria a melhor forma de você adquirir um veículo. Por quê? Normalmente, o leasing surgiu nos Estados Unidos. O que é o leasing? O leasing é uma locação com opção de compra ao final. Perfeitamente. Entendeu? Perfeitamente. Então, como que o norte-americano faz? Ele compra um carro, e esse carro ele compra 0 na loja, e o leasing é por 3, 4 anos. E ele paga todo mês uma parcela, o juro lá é baixíssimo, apesar de que subiu agora com o Biden, mas o juro é baixo, e ele vai pagando. Está chegando no 4º ano, o que ele faz? Ele vai na loja, ele entrega o carro usado e já pega outro novo. Ele não faz a opção de ficar com o veículo. Ele não pega essa... Não. Por quê? Diferente do Brasil, o norte-americano entende que o veículo é um objeto de uso, não é um patrimônio que nem tem aqui. Não, é um objeto de uso como se fosse um iPhone, como se fosse uma camisa, entendeu? Ele usa e depois ficou velho, você joga fora. A camisa sua é assim. Podemos falar como um comodato? Ou não? O comodato já é outro instituto. O comodato, você tem um acesso, você usa, usufrui, mas a finalidade dele é outra. A locação, o comodato ele é mais profundo, né? Você pode até fazer alterações no imóvel, desde que haja o consentimento da outra parte. Isso, da outra parte. A locação, você usa o carro, as responsabilidades são suas, e aí depois você tem a opção de compra. Aqui não, aqui já travestiram tudo, já fizeram uma loucura. Não, porque leasing e tal... Mas não se opera mais leasing hoje, né? Já vão direto no CDC, que é o financiamento. Então, mas o leasing, foi o por que fizeram o leasing? O leasing não era alienação fiduciária, não era CDC. Ele era locação. Então,
Qual que era a jogada? A incidência tributária é menor. Entendeu? Sim. Então, como a incidência é menor, então vamos fazer o leasing. Porque aí todo mundo ganha uma marginha maior. A jogada dos bancos era essa. Aí acabaram com o leasing, começaram a tributar igual ao CDC, então não justificava mais fazer leasing, né? Até, não sei se você lembra, era um saco para dar baixa no leasing e tal, bababá. Certificado, tudo. Isso, Entrar em contato com o banco. O documento. Fiz muito isso aí. Isso, o documento saía no nome do banco. Da instituição, né? Embaixo o arrendatário, lá embaixo. Isso, o nome perfeito. Então, era uma coisa mais complexa, porque efetivamente o carro era do banco. Sim. Né? É simples. O consórcio, o que é o consórcio? O consórcio, você participa de um grupo de pessoas com o mesmo objetivo, que é adquirir um determinado bem ou uma carta de crédito, um determinado valor. E todo mundo faz a cotização para atingir esse objetivo e tem um administrador, que normalmente é um banco ou uma empresa de consórcio. Na qual os juros... Aonde o valor cobrado é bem menor que os juros. Por isso que está na moda hoje o consórcio, aonde você consegue chegar ao seu bem, a carta de crédito, de uma forma mais tranquila. Obviamente que você não vai ter instantaneamente. Exato, depende da necessidade. Você tem o sorteio, você tem o lance, aí depende muito do que você quer. Exato. Bom, isso é um ponto. Então, a forma de aquisição ela é diferente, né? O carro, ele fica como garantia, ele é garantia para os futuros pagamentos seus. Tá? O carro é seu, mas ele é dado em garantia do consórcio. Tá? Alienação fiduciária. A alienação fiduciária ela já é diferente. Tá? O carro é do banco. Apesar de estar lá escrito José das Couves, o carro é do banco. Então, da mesma forma que o consórcio, pode se dar a busca-apreensão do veículo. Lógico. Caso fique devendo, né? As pessoas têm que entender que tanto no consórcio, apesar de pôr o nome lá, como no CDC, o carro não é seu. O brasileiro, ele tem uma mania de achar que o carro é dele. É verdade. É verdade. E ele entende que o banco, ele quer o carro. Não, o banco ele não quer o carro. O banco quer o dinheiro. Até porque o banco emprestou dinheiro para ele comprar o carro, mas o banco vendeu o dinheiro. O dinheiro foi materializado no veículo, mas a grande mote, a grande pegada é o dinheiro. Eu te emprestei o dinheiro e eu quero o meu dinheiro de volta. Porque se você não me pagar, eu vou transformar sua vida no inferno. Vou te executar. Vou tomar o que é seu e vou cobrar e vou bloquear o seu salário se tiver saldo credor. É isso que o brasileiro não entende. E vem em cima mesmo, né? E vem. E outra. Aí, aquela cena, o cara equipa o carro, põe jogo de roda e tal, deixa o carro bonitinho. Aí, a hora que vem vindo a busca-apreensão, ele tira as rodas, depena o carro, amassa, ele quer destruir o carro. Ele quer colocar uma fúria daquilo que ele não foi... Da frustração dele. Da frustração dele. Exatamente. Ele não correspondeu com a parte dele. Exatamente, é isso. E aí gera toda uma situação, aí vem o cara e tal. E o prejudicado? É ele. Entendeu? A questão hoje da busca e apreensão está mais complexa por dois elementos importantes, que é o seguinte. Hoje tem localizador dentro do carro, e que ele põe no seu carro, e você nem sabe onde é. Você é obrigado a pôr localizador quando você faz financiamento. Então, hoje, não, esconde o carro num sítio, não sei o quê. Você pode até esconder. Mas que eles vão achar, eles vão. Bom. Entendeu?
há momentos que nós pensamos que nós somos espertos. Não, o banco muito tá, mais, dá bem à frente. o banco está nisso daí há muitos anos. Bom, tem essa questão da localização, tem a questão que hoje em dia as pessoas partem da premissa que não veem o custo total do veículo, né? Até esses dias eu estava vendo um YouTube de um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos e ele estava falando que foi uma vez comprar carro lá e aí o carro, ele foi fechar o negócio por um determinado preço, só que aí depois tinha os agregados, que é vistoria, Sim. seguro e uma série de coisas. Aí ele falou out of. Essa expressão é usada nos Estados Unidos quando o carro já está na rua para você. Porque, às vezes, o preço praticado dentro do salão da loja é um. E aí depois vem agregando as outras coisas. Tributo e etc. Então, o brasileiro ele tem que entender o seguinte: não é o valor da prestação que vai caber no seu mês. O brasileiro tem que fazer conta que o carro quebra, que o carro precisa de manutenção, que tem IPVA, que tem licenciamento, multa, tem uma série de situações. O seguro. Então tem que complementar. Se o brasileiro não pôr isso na cabeça, vai sempre tomar prejuízo. Nós falamos sobre uma educação financeira. Exatamente. Muitos deles não têm. O brasileiro não tem mínima noção. Ele quer andar de carrão, quer pagar de gatão e... eu dou um jeito. Aí atrasa 2, 3, pronto. Eu vejo muitas questões lá no balcão do meu escritório. A pessoa fez um financiamento, adquiriu um veículo, ele quer saber o valor da parcela, se cabe para ele. Exatamente. Ele não, né? Como acabamos de comentar, ele não vê o resultado final do valor que deu o veículo. Exatamente. Mas nessas questões, essa educação, algum desvio nesse trajeto já se complicou. Exatamente. Um tropecinho, porque ele não pega um carro mais simples. Você já deve ter visto várias vezes. Que é uma paixão nacional. Ele quer comprar um carro bonito para sair, para mostrar para o vizinho, para a família, para os amigos. Você falou bem. Ele quer mostrar. Não é que ele é... O brasileiro não é apaixonado por carro. Ele quer ostentar. É diferente. E às vezes você percebe que o brasileiro mora numa casa até mais humilde, mas tem um carrão enfiado na garagem, que mal cabe lá dentro. Né? Numa manutenção... caríssima. Ele não faz nem a preventiva, ele vai na corretiva e vai ficar mais caro. Exatamente. Então, assim, tem uma série de situações que o brasileiro tem que tomar cuidado. E já puxando esse assunto, a gente pode falar de juros. Isso que eu já iria entrar. Os juros hoje, Selic está 15%. Sim. Hoje, em média, um contrato de financiamento aí por mês, veículo de 5 anos, 2,5, 3, ao mês, é uma paulada. Uma porretada na cabeça. Então, o cara que entra num financiamento pagando 2,5 ao mês, rapaz, é uma loucura isso, entendeu? Mas ele teve um perfil de análise para aprovação, né? Qual que é a renda dele para poder aprovar numa parcela dessa? Mas mesmo assim, é um valor alto. Muito alto. E não só isso, né? A gente percebe também que há muitas, aí já mudando um pouquinho de assunto, há muitas situações que as pessoas têm que tomar cuidado, principalmente com os financiamentos fraudados, né? Eu mesmo já fui vítima uma vez de um veículo que eu deixei consignado numa loja e fizeram um financiamento em cima. Muitos casos. Já mudando um pouquinho de assunto. Eu falo aqui na cidade de Bauru. Sim, aqui em Bauru é o zero e vezeiro, já teve vários escândalos e é complicado, né?
Mas a taxa de juros, a pessoa tem que tomar cuidado, voltando ao assunto dos juros. A taxa de juros, ela é estabelecida mediante aquilo que o banco entende que é interessante para ela, mediante o score da pessoa, Sim. a declaração de renda, o perfil da pessoa, o tipo de carro, o ano de carro e etc. É porque o carro, quanto mais velho, os juros se tornam maior por causa Perfeito. do risco. Só que aí entra uma outra situação, que é a taxa média de juros. Né? Por quê? Existe no Banco Central tabelas onde se coloca os juros praticados por mês e ano por todas as instituições bancárias para determinado tipo de empréstimo. Então, consignado, empréstimo pessoal, empréstimos de veículos, etc. Se a taxa de juros estiver muito alta, você pode ingressar com uma ação pedindo a aplicação da taxa média. Tá? Isso a gente faz bastante no escritório. Ou seja, pedir uma reanálise em cima daquilo que está sendo cobrado. Mostrar para o juiz que a taxa de juros aplicada... Olha só, pessoal. A taxa de juros... Importantíssimo. A taxa de juros aplicada no seu contrato, ela está superior à média praticada pelos demais bancos. E que aquele banco está ferindo essa regra, está usurpando esse direito, está querendo cobrar mais do que aquilo que é devido pela tabela do Banco Central. Aí é o direito que ele tem, né? Isso. E se você tiver em dia, que normalmente veículo em dia, né, você tem direito a um ressarcimento desse valor. Eu já tive um caso desse. Sim, exatamente. E também, aproveitando o gancho, isso é muito usado para empréstimo pessoal, tá? Principalmente de aposentados e servidores públicos. Infelizmente, as pessoas não têm conhecimento de tudo isso que nós estamos fazendo. Ele vai na necessidade, num crédito pessoal, naquele momento que ele está, no financiamento, onde ele cai em tudo isso aí. Na verdade, aí a gente volta no assunto que a gente estava falando a respeito do brasileiro antes de começar o nosso podcast com relação à política. E aí eu trago aqui para você dizendo o seguinte: o brasileiro, ele é acomodado. O brasileiro, ele tem que estudar, ele tem que pesquisar. Hoje nós temos uma ferramenta que eu chamo o pai dos burros, que é o Google. Cara, só não tem conhecimento das coisas quem não quer. Entendeu? Hoje, com inteligência artificial, pronto. Mais que o Google. Cara, você sabe de tudo. E ele te orienta como que você tem que fazer. Então, as pessoas têm que parar de ficar só vendo TikTok e dancinha de TikTok, ficar jogando tigrinho. Engraçado. Cara, você olha para as pessoas, você vai num restaurante almoçar, tá todo mundo aqui assim. Você tá vendo o quê? Eu tô vendo o TikTok, só besteira. Cara, coisas que não acrescenta em nada. Então, por exemplo, exatamente, você falou tudo. Eu sou servidor público, eu já fiz empréstimo consignado, tô com a minha margem de 35 estourada, vou cair para dentro de um pessoal. Beleza, qual é a sua taxa de juros? É 4,5%. Opa. Será que essa taxa tá boa? Mas eu tô precisando. Que se lasque, vamos fazer. Pá. Aí, além dos 35 já comido dos consignados, tem os empréstimos pessoal. Aí vai acabando com o salário. Eu já tive caso de servidor que tinha R$10.000 por mês, chegou a ter 1.500 livre. Porque já estava o restante comprometido. Tudo lascado. Entendeu? E consignado não dá para você fazer nada. Porque a taxa de juros do consignado é baixa. Só dá para fazer quando é fraude. Como é o caso agora aí dos escândalos, sim, das associações do Lula, essa loucura toda aí, entendeu? O consignado só quando é fraude, né? Nós batemos bastante em cima de Agibank e Crefisa. E eu não tenho vergonha de falar que se quiser processar, pode processar, tá? Pode ficar à vontade. Porque a taxa de juros de empréstimo pessoal Agibank e Crefisa é assintosa. É acima da...
O Sidmar chega a 23% ao mês, 1000% ao ano. Você tem noção do que é uma taxa de juros dessa? Mais cara do que cartão de crédito. E tá coalhado de gente com esse tipo de empréstimo. Nesse procedimento, posso solicitar uma revisão, procurar um especialista, procurar o Dr. Marcel? Pode, e sem problema. Entrar para poder exercer desse direito. A gente faz a consulta de graça, não cobro nada. Olha só. E oriento para a pessoa, olha, você tem direito a isso, a fazer assim, fazer assado, desse jeito, e etc. Entendeu? Mas voltando às alienações fiduciárias de veículo, o que o brasileiro tem que entender, e aí voltando àquela questão de propriedade e posse que nós tratamos no começo, o cara que faz o financiamento, ele só tem a posse do veículo. Só a posse. Ele tem o direito de usufruir do veículo. Ele paga todos os tributos, tudo. E ele usufrui. O veículo é do banco, por isso que o banco pode retomar. E outra coisa, provavelmente para o ano que vem vai entrar uma legislação aonde a retomada vai se dar sem a necessidade de ordem judicial. O banco vai, notifica o cartório notifica o devedor falando que ele está em aberto. Só esta notificação... Já é válida, será válida. Exatamente. Sem a resposta dele, vai ser válida. E aí, o que vai acontecer? Que nem nos Estados Unidos. Ou seja, um processo mais rápido, dinâmico. Nos Estados Unidos, você não vê o guincho indo lá, entrando no estacionamento do Walmart, pega o carro e tchau. Por quê? Uma cópia da chave vai ficar com o banco. Tá vendo onde vai chegar o negócio? Então, o cara vai estar lá no supermercado fazendo compra, a hora que ele chega para pôr a compra, tchau o carro. É isso que acontece lá nos Estados Unidos e eles vão começar a fazer isso aqui. Infelizmente. Então, vai ficar mais difícil ainda. Tá? Voltando ao assunto da questão das ações judiciais. Né? Para a gente já finalizar. Isso, ótimo. Você vê como passa rápido? Não, mas voa. Até porque quando... A mensagem, o conteúdo, são todos importantes e legais. Tem um monte de coisa. Se flui, isso aí nós podemos falar em 2, 3 episódios. Sem dúvida. Então, hoje, a ação judicial para combater a alienação fiduciária, que nós temos observado bastante, Sidmar, é o seguinte. Existe uma jurisprudência do STJ que determina que os contratos de financiamento, eles têm que estar explícitos. Sim. As taxas de juros anuais, mensais e diárias. 90% dos contratos de financiamento, principalmente os mais antigos, não tem taxa de juro diária. Isso causa o quê? Anulação do contrato. O que significa? O contrato é nulo. Se você perder o veículo, numa busca e apreensão, você tem o direito de retomada do veículo. Tudo aquilo que você pagou, você pode entrar num consenso com o banco, ou o banco devolve esse valor para você. Entendeu? Isso é poderosíssimo. Olha só a importância disso. Nós já temos várias ações dessa que estão em tramitação aqui em Bauru. Estas ações começaram em Minas e agora estão chegando aqui no estado de São Paulo. Pouca gente sabe disso. Se o seu contrato não tem taxa diária, pode nos procurar, tá? A pessoa foi lá, contratou o financiamento, ele faz hoje tudo por aplicativo. Exatamente. Ele tem direito de solicitar ao banco a cópia desse contrato. Perfeito. Isso daí é Código de Defesa do Consumidor. A premissa de ter o juro diário é Código de Defesa do Consumidor, porque o consumidor tem que saber o juro que ele está pagando. Sim. Esse negócio, é prorata pelos dias de atraso. Não, isso não existe. Qual é o juro diário, meu amigo? O juro diário é 0,5. Beleza, quantos dias está atrasado? 10 dias. Então, vou fazer o cálculo e vou ver quantos juros eu vou pagar. Sim. Porque o consumidor tem o direito de saber os juros. Entendeu? Esse é a grande sacada que o STJ determinou dessa forma. Olha só, de suma importância. Até suma importância. A pessoa deixou 2, 3 parcelas vencidas, escapou o carro.
da mão. Exatamente. Escapou, já E era. às vezes... Não consegue mais voltar. E às vezes ela tem direito à retomada do veículo porque tem essa cláusula que causa a nulidade do contrato. Isso serve tanto para a pessoa que perdeu o veículo, pessoa que está em dia. Eu prefiro até trabalhar com pessoa que está em dia, Sim. porque eu fico mais tranquilo. E a pessoa que está atrasada também dá, né? Então, vale a pena. Outra coisa, venda casada. Quando se põe seguro, taxas de despachante no próprio contrato de financiamento. Isso não pode. Venda casada não pode. Garantia Estendida. Vistoria. Aquela garantia estendida que eles fazem. Isso daí não existe. Contrato de financiamento é uma coisa, contrato de seguro é outra. Cada um tem a sua definição. Isso. Seu determinado. Exatamente. É isso daí. Muito importante. Gostei muito de todo esse conteúdo, essa conversa nossa aqui. Eu vejo que isso vai fluir muito. Opa! Pessoal, se vocês têm gostado, compartilha isso. Leva essa informação, se foi de importante para você, se foi de um grande esclarecimento para você, apresenta isso para aquele seu parente, seu amigo, seu vizinho, o colega do trabalho, até porque as pessoas estão sofrendo numa questão que não sabe o direito que ela tem. Exatamente. O dever, se você comprou, você tem que pagar. Sabemos disso. Sim. Mas também você tem o seu direito. Tem que pagar o que é justo. Exato. Pagar o que é correto. Exatamente. Doutor Marcel, suas considerações finais. Eu agradeço muito ter vindo hoje aqui. É um orgulho, né? Nós temos uma amizade há muito tempo e eu fico muito agradecido do convite. Espero que tenha sido útil, Sim. Porque as pessoas são carentes de informações, entendeu? E é uma judiação o que o povo sofre em decorrência disso, né? E espero que tenha ajudado, esclarecer ao seu público e que isso daqui gere mais frutos e que o teu podcast floresça cada vez mais, que está indo muito bem. Amém. É isso que a gente quer. É isso daí. Que essa conversa chegue até você, a pessoa indica para outras. Sem dúvida. E assim vai. Você está na sua experiência à disposição, aquele que te procurar, precisar Sim. de uma orientação, de uma conduta, de um... Quem quiser me localiza nas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram, Marcel Cabete, arroba Marcel Cabete, né? E aí vai me achar lá, tranquilo. E entre em contato e a gente vai batendo papo e quem sabe eu possa estar ajudando as pessoas. Quero agradecer a você que nos acompanhou nesse episódio, nesse tema. Grande informação, conteúdo, dicas. Eu não sabia. Hoje, agora você sabe. Sim. Se você quer se aprofundar mais, está à disposição. Sim. Esse que é o nosso objetivo. Exatamente, é isso. Esse daí. é o nosso objetivo. Trazer informação para as Exato. pessoas. Informação correta. Isso. Informação verdadeira. Isso. Isso pode mudar e vai mudar o sentido de muita gente. Agradecer o pessoal aqui do Brothers Podcast. Agradecer aos meus amigos da UDESP. Henrique, Diogo, Rafael, Maurício, pessoal do nosso conselho regional. E mais uma vez, agradecer a você. Não se esqueça, se inscreve, compartilha, leva essa informação de grande conhecimento para outras pessoas. Muito obrigado, até um próximo episódio. Fala-se de Mar Podcast! Vamos lá. É isso daí.